nome é Letícia e hoje iremos falar sobre a nova tabela do INSS, que entra em vigor a partir da competência março de 2020. Com a mudança da tabela, o cálculo será feito de maneira progressiva. Ficou confuso? Continua assistindo esse vídeo que eu vou te explicar. Tá, então aqui, iniciando, nós vamos apresentar a vocês a nova tabela, a partir da competência de março de 2020. Então, anteriormente, até fevereiro de 2020, a tabela tinha apenas 3 faixas, tá? Então, a partir dessa competência, em março de 2020, passam-se a ter 4 faixas. Então, são elas 7,5%, 9%, 12% e 14%, tá? Lembra que eu falei que o cálculo seria feito de maneira progressiva? Então, para facilitar um pouco, nós criamos aqui uma terceira coluna, tá? Essa terceira coluna, ela vai nos auxiliar no cálculo progressivo para cada tipo de salário, tá? Então, nós vamos ter que dividir o salário em partes para poder calcular. E cada alíquota, ele vai ter um teto máximo na faixa, tá? Então, aqui, na primeira faixa, 1.045, na segunda faixa, 1.044,60 e assim por diante. Mas como que nós chegamos ao cálculo da terceira coluna, tá? Sempre subtraindo o valor máximo da faixa pelo valor da faixa atual pelo valor máximo da faixa anterior, tá? Então, aqui no caso, ó, na primeira faixa, nós não temos uma faixa anterior ou um limite da faixa anterior, né? Então, no caso aqui, para 7,5%, nós podemos considerar 1.045. Tá? Não pode passar disso, a gente não pode calcular, por exemplo, R$2.000 a 7,5%, a gente só pode calcular 1.045, é o máximo para 7,5%, tá? Na segunda faixa, nós já temos um limite da faixa anterior. Então, como eu expliquei, nós sempre vamos pegar o limite da faixa atual, subtrair pelo limite da faixa anterior, tá? Então, aqui, para a segunda faixa, nós pegamos R$2.089,60 menos 1.045, que é o limite da faixa anterior. Então, nós chegamos a um máximo de 1.044,60. Ou seja, para a segunda faixa, de 9%, nós podemos calcular até 1.044,60, tá? Passou disso, a gente tem que ir para a próxima faixa, tá? E assim por diante. A gente fez esse cálculo para todas as faixas. Então, na terceira faixa, nós pegamos o limite da faixa, da terceira faixa, que é 3.134,40, menos 2.089,60. Nós chegamos a um máximo aqui para essa faixa de 1.044,80. E na quarta faixa, 6.101,06, menos 3.134,40, que nós chegamos a um limite máximo aqui da quarta faixa de 2.966,66 centavos. Tá? Então, cada faixa vai ter um limite, nós não podemos ultrapassar esses limites, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos um empregado com salário mensal de R$2.000, tá? Então, como que a gente vai fazer? Lembra que tem um limite máximo para cada faixa? Nosso funcionário aqui, ele recebe R$2.000, ou seja, é maior do que o máximo que eu posso calcular na primeira faixa. Então, R$2.000 é maior do que 1.045, né? Então, nesse caso, eu preciso calcular a primeira faixa. Como o valor do salário do funcionário ultrapassa o máximo da primeira faixa, eu vou considerar só o máximo, tá? Então, aqui nesse caso, aqui 1.045 vezes 7,5%, a gente chega no valor de contribuição para essa faixa de 7,5 de R$ 78,38, tá? Só que ainda falta um pouquinho aqui no cálculo, né? Então, o funcionário, ele recebe R$2.000 e eu já calculei a 7,5%, então eu já utilizei 1.045, então menos 1.045, porque eu não posso utilizar de novo os 1.045 que eu já calculei a 7,5%, tá? Então, aqui, de 2.000 menos 1.045, sobrou pra gente calcular 955. Então, eu vou calcular isso na segunda faixa. Na segunda faixa, o valor máximo para cálculo é de 1.044,60. Então, nesse caso, o valor que sobrou para esse funcionário, ele é menor do que o máximo da primeira faixa. Então, eu vou considerar apenas o valor da diferença, tá? Então, aqui nesse caso, 955 vezes 9%. Após fazer esse cálculo de cada faixa, que no caso do nosso funcionário acabou na segunda faixa, né? Porque não sobrou mais salário para a gente passar para a terceira faixa.
Então, nós vamos fazer o cálculo. Então, 78,38 mais o valor da segunda faixa de 85,95. Então, nós chegamos aqui no valor de contribuição total de 164,33. Tá? Então, a contribuição total para esse funcionário com salário de R$2.000 ficou de 164,33. Antes da reforma, o valor para esse funcionário, que daí seria calculado 2.000 vezes 9% direto, seria de R$180. Então, com a reforma, esse funcionário ele vai ter um desconto menor na sua folha de contribuição previdenciária a ser descontado, tá? Então, vamos para um segundo exemplo, na verdade, um pouco mais complicado. Tá? Aqui, nesse caso, a gente tem um empregado com salário mensal de R$3.843,67, tá? Então, eu vou explicar para vocês certinho, porque ele vai passar todas as faixas, tá? Então, vamos iniciar. Assim como no primeiro exemplo, né, o salário de R$3.000, R$3.800, ele é maior do que o máximo a ser calculado na primeira faixa de 7,5%. Então, nesse caso, nós vamos considerar de novo o teto máximo para a primeira faixa. Então, 1.045 vezes 7,5%, tá? Daí vai dar 78,38. Sobrou ainda, vamos fazer o cálculo aqui. Então, o salário que nós temos aqui de 3.843,67, eu já utilizei 1.045 para calcular 7,5%, tá? Então, 1.045. Sobrou ainda para eu calcular desse funcionário um valor de R$2.700. Então, nós vamos para a segunda faixa, ok? O valor máximo para a segunda faixa é de R$1.044,60, tá? Então, nós temos 2.700, é um valor maior, né, do que o máximo da segunda faixa. Então, nesse caso, nós vamos calcular o máximo da segunda faixa, tá? Então, nós vamos pegar 1.044,60 vezes 9%, que vai dar aqui o máximo para a faixa de 9%, que é 94,01, tá? Então, aqui, nós já calculamos. Então, o salário dele é de 3.843,67. Nós já calculamos a primeira faixa, que é 1.045, eu não posso usar esse valor novamente. E nós já calculamos também a segunda faixa. Então, 1.044,60 nós já utilizamos para calcular 9%. Então, restou aqui 1.754,07, tá? Então, nós vamos ter que ir para a próxima faixa, que seria a terceira faixa. Então, aqui na terceira faixa, o valor máximo que nós podemos utilizar na terceira faixa é de 1.044,80. Então, voltando aqui na tabelinha, ó, terceira faixa, 1.044,80, tá? Nós temos um valor maior, né, do que 1.044. Sobrou pra gente 1.754,07. Então, novamente, nós vamos utilizar o máximo dessa tabela, tá? Então, 1.044,80 vezes 12%, que nós temos o máximo de valor de contribuição para a faixa de 12%, 125,38, ok? Então, eu ainda tenho 1.754 e agora eu usei 1.044,80 na faixa de 12%, tá? Então, sobrou aqui para mim 709,27, tá? Então, eu vou pegar esse 709,27 que sobrou para mim e vou fazer vezes 14%, que é a última faixa, tá? Porque o máximo da última faixa é 2.966. Porém, eu não ultrapassei esse valor, né? Então, eu vou utilizar apenas o que sobrou, tá? Eu não posso utilizar o valor da faixa inteira, sendo que sobrou apenas R$709. Então, aqui R$709 vezes 14%, eu tenho 99,30. Então, novamente, eu vou somar cada valor de contribuição de cada faixa, tá? Então, vamos aqui. Vamos pegar aqui a calculadora. Então, 78,38 da primeira faixa, mais 94,01 da segunda faixa, mais 125,38 da terceira faixa e 99,30 da terceira faixa. Então, nós temos um valor de 397,07 de contribuição total. Para esse funcionário, antes da reforma, o valor seria descontado sobre 11% do valor todo do salário dele. Então, ele teria um desconto de R$ 422,80. Ou seja, ele também teve uma redução aí no valor de desconto, ok?
Agora, o terceiro exemplo, né? Um empregado com um salário mensal de R$7.000. Ou seja, ele tem um valor de salário maior do que o teto aqui máximo de contribuição. Né? Então, vamos ver como que vai ficar esse cálculo, tá? Aqui na primeira faixa, R$7.000 com certeza é maior do que 1.045. Então, nós vamos utilizar o valor máximo da faixa. Em todas, na verdade, nesse exemplo, nós vamos utilizar o máximo em todas, né? Porque ele ultrapassa o máximo total da faixa, né? Da última faixa. Então, aqui 1.045 vezes 7,5%, nós vamos ter 78,38, que é o máximo para a faixa de 7,5%. Sempre vai ser aí o máximo para essa faixa, tá? Então, R$7.000 menos 1.045 que eu já utilizei, eu não vou utilizar novamente. Então, ainda sobrou para mim 5.955 para calcular, tá? Então, na segunda faixa, nós também vamos utilizar o máximo, porque 5.000 é maior do que 1.044, que é o máximo da faixa, né? Então, nós vamos novamente fazer o cálculo de 1.044,60 vezes 9%, que dá 94,01, que é o máximo a ser calculado dentro da faixa de 9%. Então, dos meus 5.900, eu vou retirar 1.044,60 que eu já utilizei, ok? Vou colocar a calculadora para cá agora. Então, ainda restou 4.910,40, né? Então, nós vamos passar novamente para a terceira faixa, que é de 12%. O valor máximo para a faixa de 12% é de 1.044,80. 4.000 é maior do que 1.044. Então, nós vamos ficar aqui no limite, 1.044,80, tá? Então, 1.044,80 vezes 12% é igual a 125,38, que é o valor de contribuição máximo para a faixa de 12%, que é a terceira faixa, tá? Então, eu já utilizei aqui 1.044,80. Então, restou para mim, para a quarta faixa, desculpa, o valor de 3.865,60, tá? O valor máximo da quarta faixa é de 2.966,65, como a gente vê aqui, 66 na verdade. Então, eu posso calcular o máximo dele aqui, ó, 2.966,65 vezes 14%, que vai dar 415,33, tá? Eu não posso utilizar o valor todo de 3.865,60, tá? Aqui no caso, ainda vai sobrar R$898, só que nós não temos uma quinta faixa, então nós vamos ficar aqui no limite, tá? Que é 2.966,65. Depois eu corrijo lá na outra tabela. Então, esse é o cálculo máximo, né? Então, nós vamos somar aqui para chegar no valor de contribuição máxima para salários acima de 6.101,06, tá? Então, nós vamos somar o valor máximo da primeira faixa, 78,38, mais 94,01, que é o valor máximo da segunda faixa, mais 125,38, valor máximo da terceira, e 415,33, que é o valor máximo da última faixa. Então, nós chegamos a um valor de contribuição de 713,10 que é o máximo dessa nova tabela, tá? O máximo de contribuição para essa nova tabela com a competência março de 2020, tá? Então, aqui nós temos esse valor de 713, que antes da reforma, esse mesmo funcionário com o valor de R$7.000, ele teria um desconto de 671,12, né? Ou seja, 11% do limite máximo de contribuição, que seria 6.101,06. Então, para esse funcionário que recebe acima do teto, ele acaba tendo um desconto maior, ao contrário dos anteriores, dos exemplos anteriores. Eu espero ter ajudado vocês, né, com essas dicas. É um cálculo um pouquinho complicado. Nós em breve estaremos disponibilizando no sistema, né, já está em fase de teste, nós estaremos disponibilizando no sistema um demonstrativo, né, parecido, bem similar ao demonstrativo de rescisão que nós temos. Nós estaremos disponibilizando também para um modo de geração mensal, para que auxilie aí vocês na conferência do cálculo, principalmente nessa questão do INSS, tá? Então, em breve nós estaremos aí com novidades na folha de pagamento.
Espero muito ter ajudado vocês e até mais!